Olá, nós estaremos falando sobre referências. E entre as referências, principalmente as referências bibliográficas. E quando nós tratamos de referências e referências bibliográficas, nós somos remetidos a uma das normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta, entre outros, os procedimentos para a elaboração de trabalhos acadêmicos e trabalhos científicos. E as referências é um momento importante e necessário na construção de qualquer tipo de trabalho de natureza acadêmica e de natureza científica. E, às vezes, quando nós falamos nas normas da ABNT, né, nós sofremos até um calafrio, imaginando um nível de dificuldade para se relacionar com essas normas. Na verdade, as normas, elas não se constituem um problema, elas se constituem na resolução de problemas, né? E no caso específico da apresentação de trabalhos de natureza acadêmica e científica, elas regulamentam, né, como organizar e apresentar esses trabalhos. Por isso se constitui não um problema, mas um instrumento para resolução de problemas. Eu posso dizer e posso garantir que é um norte seguro, né, no processo de organização e de apresentação desses trabalhos. A NBR 6023, que regulamenta a apresentação das referências, ela sofreu uma alteração ou alterações no ano de 2018. A anterior era do ano de 2002. Porém, foram praticamente 16 anos, né, para que se houvesse mudanças. E a principal mudança que a norma, que a ABNT 6023 traz, é a valorização da produção intelectual. A norma anterior, quando se tratava de referenciar uma produção intelectual que tivesse mais do que 3 autores, ela orientava que apresentasse um autor de forma catalografada, como é o procedimento para apresentação de autores na organização de referências, e utilizasse a expressão et al., que significa e outros. Ela mudou essa recomendação. A recomendação é que apresente todos os autores, mesmo em obras que tenham mais que 3 autores. Ela não proíbe o uso da expressão et al., mas sugere que, doravante, a partir do ano de 2018, em que ela apresenta essas alterações, que seja, então, apresentado o nome de todos os autores. E eu entendo que isso é justo, porque permite fazer conhecer quais são os autores de uma obra coletiva, quando anteriormente a norma sugeria que apresentasse um, e aí a expressão et al., que significava os outros, mas não identificava quem seria esses outros. Então, na minha avaliação, essa é uma das mudanças mais relevantes que a norma traz. Ela também traz uma simplificação de endereços eletrônicos, né? Endereços eletrônicos, sugerindo que, a partir de então, todos os endereços comecem com HTTPS. Antes ela sugeria
que se começasse com um sinal de menor e terminasse com um sinal maior, agora não há mais necessidade desse procedimento. Ela, na apresentação de leis, sugere que, doravante, se coloque brevemente a ementa da lei, né, do que a lei trata, e aí o local de produção dessa lei, o ano de produção dessa lei, enfim, essas informações que fazem parte já das referências, né, de uma forma mais geral. E ela chama a atenção para novas definições de fontes, né, de origem do material bibliográfico, que antes não era exigido, né? E coloca, por exemplo, o número de ISSN para livros, que é o número do registro do livro, o número do ISBN para artigos publicados, colocar esse número como elemento principal na referência bibliográfica. Quando você tem o número do DOI, que é a identificação eletrônica para materiais, para referências, né, que são publicadas através dos meios eletrônicos e tem essa identificação, fornecer essa identificação. E isso como elementos essenciais. E essa é uma informação, é uma mudança importante, né? Porque antes os elementos essenciais eles eram estabelecidos de uma forma mais geral. Agora não mais, né? Os elementos essenciais eles passam a ser definidos, né, por fonte. E aí as fontes são distintas e com elementos informações distintas, né, como esses exemplos que eu coloquei da apresentação, da colocação da informação, né, dos números de SSN, ISBN e do DOI, quando você tem essas informações nos documentos que você está referenciando. E essa nova ABNT, com essas mudanças, né, o número é o mesmo, é a 6023, mas as mudanças, né, ela acaba encorpando mais a norma. Inclusive, do ponto de vista de conteúdo, ela é bem mais ampla, porque ela apresenta os variados modelos, né, de referenciar os distintos documentos, porque são distintos documentos, não são só os bibliográficos, né? É por isso que nós falamos de referência e não tão somente referência bibliográfica, porque quando nós falamos em referências, inclui todo o material que você utiliza para a produção de um trabalho acadêmico e científico, que pode não ser só bibliográficos, né? E quando nós falamos em referências bibliográficas, nós estamos falando tão somente, né, de referências de materiais bibliográficos, né, livros, revistas, artigos publicados, né, enfim, são materiais com essa característica. Por isso que a terminologia referência ou referências, né, é mais amplo, porque ela abarca o conjunto de todos os materiais possíveis utilizados no processo de elaboração dos trabalhos acadêmicos e científicos. Então, nesse aspecto, a norma, a NBR 6023, ela ficou mais encorpada com essas mudanças, né? Detalha mais e apresenta os exemplos, né, mais numerosos, né, e mais completo da forma de se referenciar qualquer tipo de material que você utiliza na sua produção
acadêmica e nos trabalhos, né, de natureza científicos que são exigidas. Então, enfim, vale a pena, né, dar uma passeada nas orientações que a norma traz, né, e mais do que esse passeio teórico, né, estar motivado também para aplicar a norma. E a aplicação da norma, ela acaba sendo de muito aprendizado, né? E a incorporação das orientações é um processo que se dá a partir do momento que você vai aplicando a norma na organização dos trabalhos acadêmicos e dos trabalhos científicos, né? E friso novamente, essa é uma informação muito importante. Todo trabalho produzido no âmbito acadêmico, todo trabalho científico, obrigatoriamente precisa constar as referências, ou seja, de onde você tirou as informações que permitiram que você produzisse aquele trabalho acadêmico e aquele trabalho científico, né? Inclusive na apresentação de seminários, quando você tem a responsabilidade de apresentar um tema, né, de organizar a apresentação de algum material, né, é preciso fazer a referência. A referência se torna um momento importante e se torna um elemento indispensável na produção e na apresentação desses trabalhos de natureza acadêmica e científica. Enfim, eu oriento, então, que visitem a norma, que pratiquem, né, e que faça um ótimo proveito no processo de organização e de apresentação dos trabalhos.